Olá, muito boa noite para você. A forte chuva dessa terça-feira causou uma série de estragos aqui em Manaus. Várias ruas ficaram alagadas, moradores tiveram prejuízos e a preocupação, claro, é maior com quem mora em área de risco. A repórter Tamires Cler tem mais informações e traz para a gente. Tamires, a gente tem uma previsão aí para amanhã, vai chover forte também como choveu hoje? Boa noite para você. Oi, Nayandra, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a previsão do IMET para os próximos 3 dias é de tempo nublado a parcialmente nublado. É possível que chova, mas em áreas isoladas. Amanhã, por exemplo, a mínima deve ficar entre 24 graus e a máxima de 31. Mas hoje, realmente, o tempo preocupou. A partir das 3 horas da manhã, começou uma forte chuva e na maior parte da cidade, né? Diferente do que está previsto para acontecer amanhã. Agora, houve o total aí de 18 ocorrências, de acordo com a Defesa Civil do município, e a maior parte dessas ocorrências, somando 2 tipos apenas, foram 12, que foram de ocorrências de alagações e também de crateras que se abriram pela cidade. Alagações foram 6 em bairros como Raiz e Japim, por exemplo, teve ocorrências de crateras que se abriram também em 6 lugares, em bairros como Centro e também no conjunto João Paulo, e teve também ocorrências registradas de desabamento de barranco, que foi na colônia Oliveira Machado, teve um desabamento de casa no Jardim Petrópolis e teve também um risco de tombamento de árvore no Japim e 3 desabamentos de muros no Mauazinho, Jardim Petrópolis e no Coroado. É importante dizer que sempre que houver algum tipo de emergência como essa, você deve ligar para 199, que é a central de emergência, para que a Defesa Civil possa ir lá. E é realmente, como você disse, é uma grande preocupação, principalmente para essas pessoas em áreas de risco, Nayandra. Só reforçando o contato da Defesa Civil, 199, Tamires. É isso, né? Exatamente, 199 tem que ligar o quanto antes para que eles cheguem e resolvam o mais rápido possível. Então tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Tamires, boa noite para você. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje no Twitter a criação do Conselho da Amazônia, sob o comando do vice-presidente Hamilton Mourão e também de uma Força Nacional Ambiental voltada à proteção da floresta. Segundo Bolsonaro, o Conselho vai coordenar as ações de proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da região. Já a Força Nacional Ambiental deve ser semelhante à de segurança pública, mas voltada à proteção do meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro vem enfrentando uma série de críticas desde o ano passado por causa do desmatamento na Amazônia e a política ambiental do governo. No início deste mês, o ministro Ricardo Salles também anunciou a criação da Secretaria da Amazônia aqui em Manaus. Ainda não há detalhes em relação a essa nova pasta, mas a ideia é viabilizar as ações de fiscalização aqui na região. Agora a gente muda de assunto para falar que nessa tarde um incêndio atingiu uma casa no bairro São Jorge, na zona oeste. O curioso é que 3 crianças estavam sozinhas no local. Uma delas sofreu queimaduras e teve que ser hospitalizada. A repórter Manuela Montenegro acompanhou esse caso e traz para a gente as informações. Segundo informações de testemunhas, os gritos das crianças e também a fumaça que saía pelas janelas chamou a atenção dos vizinhos. Os moradores aqui da rua São Domingos, no bairro São Jorge, acionaram as equipes do Corpo de Bombeiros que, ao chegar aqui no local por volta de 3h30 da tarde desta terça-feira, conseguiram controlar as chamas. As 3 crianças com idades de 4, 6 e 8 anos que estavam sem a companhia dos pais dentro da residência foram removidas. As 3 inalaram bastante fumaça e a menor foi quem ficou em pior estado. Segundo as equipes, ela foi atingida pelo fogo e acabou sofrendo queimaduras de 2º grau na região da cabeça e também nas costas. As 3 menores foram levadas até o pronto-socorro de São Raimundo, porém a caçula, por conta da gravidade dos ferimentos, foi levada para atendimento médico no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Quando nós chegamos, as crianças que estavam na residência já tinham sido conduzidas para o hospital. Dentro da residência está com perda total de material. Perda total, nada foi salvo? Nada. Tá? Agora o foco é não deixar que as chamas se alastrem para as casas vizinhas? Exatamente, vamos tentar fazer o possível de tudo para que evite passar para as casas vizinhas. Bom, nós entramos em contato com a Suzan, a Secretaria de Saúde do Estado, para saber o quadro de saúde da criança, mas não tivemos resposta até o fechamento dessa edição.
foram intensificadas as fiscalizações nos lotes de cervejas artesanais aqui em Manaus. A preocupação surgiu depois das mortes por intoxicação lá em Minas Gerais. Cor e sabor mais acentuados do que as cervejas tradicionais. Apenas algumas características da modalidade artesanal da bebida, que ganha mais adeptos à produção individual desde 2013. Hoje, Manaus conta com 3 cervejarias instaladas, uma cervejaria no interior do Amazonas, né, e já surgiram 3 cervejarias ciganas, né? Então, o que é a cervejaria cigana? Aquela cervejaria que não tem uma estrutura própria e utiliza a estrutura de uma cervejaria de grande porte para sua produção. O sucesso é inegável, tanto que o Patrick criou uma escola de produção da bebida. Ele garante que, seguindo as instruções do mestre, não vai ocorrer nenhum tipo de problema. O consumidor de cerveja artesanal pode beber essa cerveja tranquilo, né, de acordo com as regras que são estabelecidas pelo próprio Ministério da Agricultura, como eles já fizeram recolha de produtos no mercado. Então, tudo aquilo que não é recolhido, tudo aquilo que está disponível à venda, ele é sim de segurança, né, é seguro que seja consumido e, portanto, pode consumir cerveja sem problema. Na semana passada, casos de intoxicação em Minas Gerais ganharam repercussão nacional. O Ministério da Agricultura identificou a presença de monoetilenoglicol e dietilenoglicol em mais de 8 marcas de cervejas produzidas para todo o Brasil. Ao todo, foram identificados 21 lotes. A Visa Manaus intensificou as fiscalizações nos estabelecimentos da cidade, em busca de produtos contaminados. Nós precisamos iniciar esse processo de busca de todos os lotes que foram notificados, tanto pela Anvisa quanto pelo Ministério da Agricultura, para recolhimento e verificação de todas as condições em que os estabelecimentos estavam marcando. Até o momento, 21 casos de intoxicação por dietilenoglicol foram registrados. Dos 4 confirmados, 3 pessoas já morreram. Em Manaus, os impactos vieram através da preocupação, principalmente de quem consome cerveja artesanal. E durante o processo de fabricação da cerveja, o que normalmente é utilizado é o etanol, que é um produto grau alimentício que, num eventual contato com a cerveja, ele não vai ter contato com a cerveja, né, como líquido refrigerante, porém, num eventual contato, ele não gera intoxicação ao consumidor. Afinal, é o etanol, é grau alimentício. Então, como segurança de alimentos, a indústria hoje utiliza esse tipo de produto para ser um líquido refrigerante. Patrick também deixa claro algo importante. Os produtores artesanais geralmente compartilham a bebida com amigos e familiares. A Visa Manaus não se responsabiliza pelas produções fora do mercado. A partir da hora em que essa atividade cresce e vai haver um comércio, aquele produto vai ser entregue a um estabelecimento para venda ou vai ser diretamente vendido ao consumidor, esse produto passa a ter que cumprir absurdamente as regras sanitárias, porque você não tem o contato e você não tem o controle para uma pessoa que vem e compra e segue depois, você não sabe onde ele mora, o que aconteceu ou qual é o desenrolar da situação que vem à frente. Reduziu em 21,8% o número de casos de malária em Manaus no ano passado em relação a 2018. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, o índice superou a meta do Plano Anual de Saúde, que estimava uma redução de 15%. Mesmo assim, Manaus ocupa o 3º lugar no ranking nacional, com 4,4% de participação no número de casos. A Polícia Ambiental descobriu uma rinha de galos no bairro Cidade de Deus, na zona leste da capital. 20 animais foram encontrados, alguns deles mortos por causa das brigas. Os responsáveis vão responder pelo crime de maus tratos aos animais. E o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima, abriu o ano judiciário apresentando o balanço das ações do ano passado. Um desses resultados foi o pagamento de 382 milhões de reais aos reclamantes que deram entrada em processos no TRT-11. O tribunal também apresentou a menor taxa de congestionamento de processos trabalhistas de 1º grau entre todos os tribunais do trabalho.
Daqui a pouco tem a primeira partida do Barezão 2020. A gente traz para você todos os detalhes. Até já. É isso mesmo. Daqui a pouco tem a primeira partida do Barezão 2020. Entram em campo o atual tricampeão da competição, o Manaus FC, e o São Raimundo, que volta à Série A. Quem está acompanhando tudo isso, quem acompanha aí o pré-jogo, é a nossa repórter Catiane Moura. Então, Cati, tudo pronto por aí? Toda expectativa? Conta pra gente. Boa noite para você, minha amiga. Muito boa noite para você, Nayandra, e a todos que acompanham a Crítica na TV. Tudo pronto, sim, hein? Inclusive as duas equipes estavam agora há pouco aqui fazendo aquele aquecimento, né, pré-jogo, mas logo mais às 8h30 começa aí a partida entre o Manaus Futebol Clube e o São Raimundo. Como você disse, São Raimundo voltando aí, né, do rebaixamento, estava na Série B e agora está na Série A e vem com tudo para esse jogo, hein? Inclusive trazendo nomes aí do futebol. Stronda, né, um atacante veloz, que gosta de fazer gol, mas do outro lado vai enfrentar também nada mais, nada menos do que o tricampeão, né, amazonense do Barezão, claro, que vem também com muitos reforços, inclusive reforços internacionais aí, jogadores que vêm de outro país, inclusive país vizinho aqui da Colômbia, né? Mas para o jogo de hoje o time está vindo aquela base que se destacou no campeonato passado, que fez história, inclusive lotou a Arena da Amazônia, todo mundo lembra disso. Então hoje promete ser um jogão de estreia e são 8 equipes que vão se enfrentar aí ao longo de todo o campeonato amazonense e tudo promete que esse campeonato seja diferenciado, inclusive lote a Arena da Amazônia. A gente já mostra aqui um pouquinho da expectativa de torcida, por enquanto o time mas logo mais isso aqui vai estar fervendo, porque com certeza a galera tá vindo e vai vir assistir aqui esse jogão de estreia, nada mais nada menos, como eu disse, tem Manaus, né, que tá inclusive aí vai defender, representar o Amazonas na Série C esse ano. Então, tudo indica que vai ser jogão hoje. Só lembrando que a gente vai transmitir tudo pela TV A Crítica de terças e também quinta-feira. Nayandra. Tá certo, Catiane Moura, direto aí da Arena da Amazônia. Bom trabalho para você, para toda a equipe. Essa nossa equipe é apaixonadíssima pelo nosso futebol. E nada mais bonito, né, do que ver os nossos estádios aí, as pessoas comparecendo para torcer pelo nosso futebol, pela nossa gente. No próximo bloco, a gente fala de solidariedade. Os voluntários que se unem para dar aulas gratuitas e arrecadar mochilas para crianças carentes. A gente volta já. Um grupo de voluntários vai dar aulas gratuitas para crianças carentes no bairro Alfredo Nascimento, na zona leste de Manaus. O projeto, que já está com as matrículas abertas, só virou realidade graças às doações de moradores. As cadeiras ainda precisam de reparos e os livros de um pouco de organização. Mas aos poucos, o projeto chamado Fazendo a Diferença vai tomando forma. Os alunos vão receber aulas de matemática e português, por exemplo, inicialmente aos fins de semana. No momento, nós estamos precisando de caderno, de lápis, tabuadas, caligrafias, né, porque a gente não tem ajuda do poder público nem de empresários. Então, são os próprios moradores que estão querendo fazer com que esse projeto saia do papel. Já está saindo do papel. Então, a gente precisa desses materiais básicos para que essa aula de reforço comunitária venha ter bastante material para as crianças aprenderem a ler, a escrever, a matemática, a ciência e etc. A ideia do Felipe é usar o quintal da própria casa como sala de aula à medida que o projeto crescer. Mas, inicialmente, o trabalho vai ser feito aqui, na igreja do bairro. Para o pastor, a iniciativa pode permitir que as crianças carentes do bairro tenham, finalmente, uma perspectiva de futuro. A gente não apostar na criança hoje, quando ela chegar aos 14, 15 anos, ninguém tem mais um pulso sobre ela, ninguém sabe mais o que ela vai ser, ninguém vai ser... os sonhos delas são frustrados. Por quê? Outras pessoas vão trabalhar em cima para trazer o mal, para trazer a ruína, e nós não queremos isso para essa sociedade. Nós queremos que as crianças ela tenham um começo, tenham um meio e tenham um fim, diante da graça de Deus. O projeto inicialmente vai atender as crianças que moram aqui nas redondezas do bairro Alfredo Nascimento. Os voluntários têm capacidade para atender até 75 crianças. Até agora, 38 já se matricularam. As aulas começam no dia 15 de fevereiro. Os 2 filhos da Natalina vão participar das aulas. No ano passado, as notas não foram tão boas e, apesar do esforço que ela tem feito nas férias, a mãe se preocupa com o desempenho dos meninos.
A gente, mãe, né, mesmo a gente fazendo uma cópia, uma atividade de casa, não é o mesmo, né, do que um professor capacitado, ele vai ensinar melhor, vão ter uma boa capacidade nessa aula de reforço. E esse projeto ele vai vir para ajudar muitas crianças daqui da comunidade e de outras também que estão vindo, né, para fazer esse reforço aqui. Vai ser uma boa ajuda. O Juninho também já garantiu uma vaga. Ele sonha alto e sabe que para alcançar tudo o que quer, precisa se esforçar. Vai mudar tantas coisas, tipo, esses caras que não estudam, não vão realizar os sonhos. E tu não, tu quer realizar teu sonho? Sim. Que é o quê? Jogador de futebol. E aí, para isso, tem que estudar, tem que ser bem resolvido, aprender a falar inglês, quem sabe jogar fora. Sim. Já sabe falar inglês? Não. Então tem que aprender também, né? Sim. Olha só, quem quiser ajudar o projeto, qualquer tipo de doação é bem-vinda. O contato é o 981056503. E a gente segue falando de solidariedade porque o início do ano letivo deixa muitos pais preocupados com a compra do material escolar. Não é nada barato, né? Mas a boa notícia é que crianças de uma comunidade carente aqui de Manaus vão receber ajuda de voluntários com a doação de mochilas. A loja de joias se transformou num ponto de coleta. As mochilas que no ano passado acompanharam vários alunos, este ano vão servir a outros. É solidariedade misturada à sustentabilidade que há 5 anos move esse grupo de mulheres. Elas arrecadam as bolsas para depois doar a crianças de uma comunidade no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste. Olhando assim, parece pouca coisa, né? Mas a campanha está só no início. A meta das voluntárias é arrecadar, no mínimo, 200 mochilas como estas. O importante é que elas estejam assim, ó, bem conservadas e prontas para o uso. Nós queremos também, assim, cadernos, lápis, apontador, borracha, pincéis, até papel ofícios, todo o material escolar em geral, né? Até livrinho de historinhas também, porque as crianças, no domingo, que a gente faz as atividades dominicais, a gente lê historinhas para ele, tudo é bem-vindo. Em 2019, a campanha arrecadou mais de 300 bolsas. Como as doações também envolvem material escolar, seja novo ou usado, elas vão transformar os objetos em kits que no próximo dia 9 vão fazer a alegria de quem dificilmente teria condições de comprar uma bolsa como essas. A desigualdade social é muito triste, né? Então, quando você vê uma pessoa que pode, que sobra um pouquinho e gosta de ajudar os outros, é muito gostoso. A gente se sente assim bem satisfeitos em saber que nós estamos fazendo o bem, né? A Crítica na TV vai ficando por aqui. Fique agora com a transmissão ao vivo do Barezão 2020. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite.